Dia 31 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 16, 1, 17 e 20, Lucas 9, 7 e 27, Salmo 72, 2.20, Provérbios 12, 8 e 9, Deuteronômio 16, 1 e 22. Versículo 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito de noite. Versículo 2. Sacrificarás a Páscoa ao Senhor, teu Deus, com animais do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Versículo 3. Nela não comerás pão levedado. 7 dias comerás pães asmos, pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Versículo 4. Não aparecerá contigo fermento em todos os teus termos, por 7 dias, e da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Versículo 5. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor, teu Deus. Versículo 6. Senão no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Versículo 7. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Depois, pela manhã, voltarás e irás às tuas tendas. Versículo 8. 6 dias comerás pães asmos, e, no 7º dia, haverá assembléia solene ao Senhor, teu Deus. Nenhuma obra farás. Versículo 9. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Versículo 10. Depois, celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, segundo a medida da oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor, teu Deus, te houver abençoado. Versículo 11. E te alegrarás perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, tu, e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti. Versículo 12. Lembrar-te que foste servo no Egito, guardarás estes estatutos, e os cumprirás. Versículo 13. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. Versículo 14. E, na tua festa, te alegrarás, tu, e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas. Versículo 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, teu Deus, te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que estarás de todo alegre. Versículo 16. 3 vezes no ano, todo varão entre te aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Versículo 17. Cada qual oferecerá na proporção em que puder, conforme a bênção que o Senhor, teu Deus, lhe houver dado. Versículo 18. Juízes oficiais porás em todas as tuas portas que te dá o Senhor, teu Deus, segundo as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Versículo 19. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, não receberás peitas, porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Versículo 20. Seguirás plenamente a justiça, para que vivas e possuas a terra que te dá o Senhor, teu Deus. Versículo 21. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. Versículo 22. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor, teu Deus, odeia. Deuteronômio 17, 1 e 20. Versículo 1. Não sacrificarás ao Senhor, teu Deus, boa ovelha que tenha defeito ou alguma coisa má, pois abominação ao Senhor, teu Deus. Versículo 2. Quando se achar no meio de ti, em alguma das tuas portas te dá o Senhor, teu Deus, homem ou mulher que fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança. Versículo 3. E que for servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército dos céus, o que não ordenei. Versículo 4. E se for denunciado, e o ouvires, então o inquirirás bem, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez abominação em Israel. Versículo 5. Então, levarás o homem ou a mulher que fizer essa maldade às tuas portas, ao homem ou à mulher, e os apedrejarás, até que morram. Versículo 6. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. Versículo 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Versículo 8. Quando alguma causa for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questão de controvérsia nas tuas portas, te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Versículo 9. Virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. Versículo 10. E procederás segundo o que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher, e cuidarás de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Versículo 11. Segundo a lei que te ensinarem e o juízo que te disserem, assim farás. Da sentença que te anunciarem não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 12. O homem que proceder com soberba, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá. Eliminarás o mal de Israel. Versículo 13. E todo o povo, ouvindo isso, temerá e não mais cometerá soberba. Versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te dá a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, como todas as nações que há ao redor de mim. Versículo 15. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um homem estrangeiro que não seja de teus irmãos. Versículo 16. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Versículo 18. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si um livro, uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos sacerdotes levitas. Versículo 19. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Versículo 20. Para que seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Lucas 9, 7 e 27. Lucas 9, 7 e 27. Versículo 7. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, pois alguns diziam que João ressuscitara dos mortos. Versículo 8. Outros,
que Elias aparecerá, e ainda outros, que um dos antigos profetas ressuscitara. Versículo 9. Herodes disse: Eu mandei decapitar João. Quem é este homem sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Versículo 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então ele os levou consigo para um lugar deserto perto de Betsaida. Versículo 11. Mas as multidões descobriram e o seguiram. Ele as acolheu e lhes falou sobre o reino de Deus, e curou os que precisavam de tratamento. Versículo 12. Ao cair da tarde, os 12 disseram: Manda embora a multidão para que possam buscar comida e hospedagem, pois aqui estamos em lugar deserto. Versículo 13. Ele respondeu: Deem-lhes vocês mesmos de comer. Eles disseram: Só temos 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos comida para todo este povo. Versículo 14. Havia cerca de 5.000 homens. Jesus disse: Façam-nos sentar em grupos de 50. Versículo 15. Assim fizeram, e todos se assentaram. Versículo 16. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus olhou para o céu, deu graças, partiu-os e os entregou aos discípulos para distribuírem ao povo. Versículo 17. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Versículo 18. Certa vez, estando Jesus orando em particular, os discípulos chegaram perto, e ele lhes perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Versículo 19. Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros, Elias, e outros, que ressuscitou um dos profetas. Versículo 20. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Versículo 21. Jesus os advertiu que não contassem isso a ninguém. Versículo 22. E disse: O Filho do Homem deve sofrer muitas coisas, ser rejeitado, morto e ressuscitar ao 3º dia. Versículo 23. Então disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa salvará. Versículo 25. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, perder-se ou destruir a si mesmo? Versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória. Versículo 27. Garanto que alguns aqui presentes não experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Salmo 72, 2.1-20. Versículo 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Versículo 2. Ele julgará o teu povo com justiça, e os teus pobres com equidade. Versículo 3. Os montes trarão paz ao povo, e as colinas, justiça. Versículo 4. Ele defenderá os aflitos, salvará os filhos dos necessitados e esmagará o opressor. Versículo 5. Ele permanecerá enquanto existir o sol e a lua, por todas as gerações. Versículo 6. Ele será como chuva que cai sobre a terra ceifada, como aguaceiros que regam o solo. Versículo 7. Em seu dia florescerá o justo, e haverá grande paz até que a lua não mais exista. Versículo 8. Ele dominará de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Versículo 9. Inimigos se curvarão diante dele, e os adversários lamberão o pó. Versículo 10. Rei de Tarsis e das ilhas trarão presentes, monarcas de Sabá e Seba oferecerão tributos. Versículo 11. Todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Versículo 12. Pois ele livrará o necessitado que clama e o aflito sem auxílio. Versículo 13. Terá compaixão do fraco e do pobre, e salvará a vida dos necessitados. Versículo 14. Ele os redimirá da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Versículo 15. Que ele viva. Receba ele o ouro de Sabá. Orem continuamente por ele. Bendigam-no o dia todo. Versículo 16. Haverá trigo em abundância na terra. Ondulará no alto dos montes. Seu fruto será como o Líbano. As cidades florescerão como a erva da terra. Versículo 17. Seu nome permanecerá para sempre. Enquanto o sol durar, seu nome continuará. Nele serão abençoadas todas as nações. Todos o proclamarão feliz. Versículo 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só lhe opera maravilhas. Versículo 19. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Toda a terra se encha da sua glória. Amém e amém. Versículo 20. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Provérbios 12, 8, 9. Versículo 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas perverso de coração cai em desgraça. Versículo 9. Melhor é o homem comum que trabalha do que o que se dá área de nobreza e falta pão. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.